Fala, meus amigos, boa semana, boa segunda-feira, que seja uma benção, que Deus abençoe a gente aí, hein? Ó, acabei de deixar dois passos no pronto-socorro, entendeu? E a fala é assim, a menina tava comentando, né, com a mãe dela, falando assim: ai, mãe, se eu pudesse voltar ao tempo, ela já é uma senhora hoje em dia. Ela falou: se eu pudesse voltar ao tempo, aos 12 anos, quando ela passou em frente à escola que ela estudava e fez uma lembrança aí, né? Eu ia dar tanto valor, ia dar valor em dobro. Cara, tipo, eu tava pensando assim na hora, né? Qual que é a época certa pra gente? Qual é a época certa? Tudo na vida da gente, assim, se a gente analisar, se a gente parar mesmo para pensar, serve como uma experiência. Todas as alegrias, todas as missões, né? Os planejamentos. E a gente se culpa muito pela falta de maturidade naquela época. Ou se não, a gente se culpa porque não deu certo. Mas eu penso diferente. Eu penso que a gente tem que ser guerreiro, guerreira. Porque a gente tá num país assim, num país que tudo é um pouco mais complicado, tudo é um pouco mais assim, é difícil. Tudo, desde a escola você vê aí que a escola, eles têm um planejamento didático arcaico, que eles querem moldar de todas as gerações através do que o governo quer. Ele não quer moldar pela referência que a gente vive, sobre a referência de criatividade, referência de trabalho, de oportunidade, de educação, entre muitas. Então a gente se culpa muito, mas a gente é muito moldado ao sistema. E também temos bastante dificuldade, desde o planejamento familiar, que principalmente no Brasil, hoje em dia o pessoal está pensando muito em relação a ter filho, pensando muito, aparentemente, né, sobre isso, que de repente futuramente vai ter que ter um controle de natalidade sobre a vida das pessoas. Não tá tipo assim, se a gente parar pra pensar, não é uma época. Acho que dá pra pôr aqui, né? Vou colocar o carro aqui, abastecer, porque ali eu já tenho que abastecer. Não é uma época que é tudo fácil, entendeu? Eu paro pra pensar, não é. Então a gente não pode se culpar. Ô rei, bom dia. Por favor, R$100 de álcool. R$100 de álcool? Isso. Entendeu? Então não dá pra gente se culpar tanto, velho. Entendeu? A vida da gente, a gente tem que aproveitar o momento que a gente tá e pensar assim, pô, é hoje, cara, indiferente de qualquer idade. Qualquer idade você pode se planejar, qualquer idade você pode tentar. Se de repente do nada aconteceu que não foi daquela vez, não deu certo aquela vez, não foi daquele jeito, você se decepcionou com alguma coisa, cara, continua, meu. Né, continua, não para não, entendeu? Não deixa a negatividade atrapalhar o seu sonho, né, a sua vontade. E também falando, todo mundo se cobra muito, porque todo mundo
acha que a vida temos que ser muito responsável. Desde criança, eles têm essa... Eu penso assim, cara, sério mesmo. Tô jogando conversa fiada pra ninguém, não. Eu penso assim, tem momentos na vida que a gente passa por dificuldade, entendeu? A gente passa assim, uns questionamentos na nossa vida que a gente fala, pô, será que eu tô no caminho certo? E vem várias interrogações, vários, né, tipo, sentido. O que eu penso hoje em dia? O momento que eu tô vivendo, o momento vivido que eu tô agora, as oportunidades que eu criei estão me dando essa possibilidade. Não tem como ser diferente. Por que eu falo? Sabe aquele lance que você pode dar um passo conforme a sua perna não pode ser maior? É o que eu penso. Se você tem um nível de educação, se você tem um nível de oportunidade, cara, não vai sair muito daquilo. Entendeu? Pelas coisas certas não vai sair. Muitas pessoas, elas vendem sonhos aí para outras, mas de uma forma que será que é lícito mesmo? Entendeu? Tem gente que vende cursos, vende planejamento como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Muitas vezes é mera ilusão, é só um custo a mais que você vai ter. As faculdades hoje em dia estão cheias. E elas estão cheias e ainda, porventura, depois da formação, ninguém sabe se está com vínculo emregativo. É sério. Então, a possibilidade é que você tá. Não tem que ter receio das frustrações, entendeu? Tem que ser que nem aquela música lá do Raulzito lá. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião, certo? Sobre tudo. A gente tem que tentar. A vida de cada pessoa é a vida dela, não é a vida de outra pessoa. Então, se deu certo, é uma meritocracia. Se não deu certo, tenta outra vez. Simples. Entendeu? Tenta. E eu não tô falando isso, somente em relação a negócio, a trabalho. Tô falando isso em relacionamento, tudo. Ah, não deu certo com uma pessoa, pô, quantas milhões de pessoas tem? Ah, não deu certo nesse trabalho, quantos milhões de trabalho tem? Ah, não deu certo nesse negócio, pô, cria outro. Cria outro. Só não seja escravo daquele pessimismo. Entendeu? Não seja escravo, seja otimista. E já vai semeando pensamentos bons. Entendeu? Vai vendendo a sua ideia primeiramente a você. Se você vender a sua ideia a você e você comprar a sua ideia, rapaz do céu, muitas vezes o mundo vai ser pequeno para você. Porque quando você acredita em uma coisa que você está criando, isso aí ele acaba repassando para outras pessoas. Agora, se você for pessimista, aí, não, não vai dar certo. Ah, será? Ai, meu pai do céu, acho que eu não vou conseguir. Ai, eu acho que ela não gosta de mim. Cara, é isso que vai acontecer. Agora, se você for diferente, se você for otimista, filho de Deus, o mundo é seu. Entendeu? É seu. Tá bom? Beleza, trouxe esse vídeo aqui, ó. Lembrando da primeira fala. É o momento que você está vivendo. O momento que você está vivendo é o momento mais importante. O que passou, passou. Entendeu? Desde das alegrias, desde as tristezas, desde
daquilo que te mais magoou, passou. Você tem que fortalecer e continuar, porque a gente não sabe até onde a nossa estrada vai. Beleza? Aquele abraço e uma ótima semana pra gente.